E aí, galera, às vezes o roteirista deixa informações para a gente entender o potencial do personagem e discutir sobre isso. É um assunto bem complexo porque nem todo mundo leva em consideração, porque só acredita depois que acontece, mas particularmente gosto dessas informações porque nem todo personagem mostra tudo o que pode fazer, e essas falas acabam dando uma ideia do que é capaz, ainda mais quando é um especialista falando. Temos que lembrar que ninguém fica no auge o tempo todo, e a maioria sequer tem destaque para isso. Então separei vários momentos, tanto da Marvel quanto da DC, para a gente entrar nesse assunto. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Mercúrio mataria o Hulk se quisesse. Já no primeiro capítulo de S.H.I.E.L.D. de 2014, podemos ver o Coulson ainda criança. Nessa época se apaixonou pelo universo dos heróis e era tão fã que anotava tudo o que julgava importante, como a primeira aparição e os poderes, bem parecido com os fãs na vida real. Esse quadrinho mostrou um pouco da evolução de um fã apaixonado que até na faculdade passava um bom tempo pesquisando e por volta dos 25 anos já trabalhava na S.H.I.E.L.D. Para ficar ainda mais impressionante, quando foi sequestrado, disseram que murmurava o nome de todos os X-Men. E claro, na ordem correta que eles entraram na equipe. Mas foi durante um ataque contra demônios do fogo que o Homem de Ferro disse que é o trabalho dele saber quem está disponível e quem é bom para determinados trabalhos. Pouco depois, em meio a uma conversa, o agente afirmou que foi escolhido porque é bom em misturar e combinar, estudar as forças e fraquezas de todos os heróis, pensando fora das caixas rotuladas de Vingadores e Mestres do Mal. Terminou dizendo para lembrá-lo de qualquer dia contar como o Mercúrio poderia matar o Hulk se quisesse. E ao que parece, o Mercúrio seria capaz de explorar alguma fraqueza para matar o Golias Esmeralda. Mulher Maravilha tem um potencial desenfreado. A Hora das Bruxas foi um quadrinho com grandes feitos, com direito a Circe manipulando a história e querendo todo o poder de Hecate. Mas antes disso, outras mulheres foram marcadas pela deusa suprema da magia. E enquanto perdiam esse poder, Diana ficava poderosa ao ponto do Constantine dizer que na Terra nunca pisou um deus tão poderoso quanto a Amazona naquele momento. Mas o plano da deusa seria tratar a heroína como marionete, o que não deu certo, porque a mente e a força de vontade da Mulher Maravilha são coisas absurdamente poderosas. Tanto que as partes boas de Hecate revelaram que Diana foi escolhida justamente pelo potencial desenfreado que tem, o potencial que a própria Hecate carregou enquanto donzela. O que quer dizer que a Mulher Maravilha realmente tem um potencial desconhecido. Quem acompanha suas histórias sabe que já é boa em tudo o que faz. A Hora das Bruxas apenas reforçou que não sabemos quais seus limites. Isso se tiver limites. E para ter noção do poder de Hecate naquele momento, foi dito pela própria Circe que a deusa já tinha substituído 2 pilares com seu próprio poder, vida e morte, assim como a natureza pertenciam a ela. Se mais um pilar fosse tomado, provavelmente ninguém mais teria chance de sobreviver. Feiticeira Escarlate tem um poder além da compreensão. O capítulo 15 de Vingadores Mundiais, de 2014, começa com o Dr. Destino e a Valéria em Lativéria. Ali ele dizia que a menina é muito inteligente e que entendeu seus próprios erros devido ao feitiço de conversão lançado por ele e a Wanda. Destino viu que a família é a coisa mais importante, que falhou com seu povo como líder, mas não deixaria os erros se tornarem maior e que tinha que fazer alguma coisa para corrigir. Inclusive, admitiu que o Senhor Fantástico sempre esteve certo. Naquele momento, assim como ele mantinha uma personalidade melhor, a Feiticeira Escarlate praticamente tinha se tornado uma vilã, e em questão de tempo ia atrás dele. Já tendo isso em mente, ele ia aproveitar a oportunidade para roubar parte do poder da bruxa com uma máquina criada justamente para absorver magia.
Dr. Destino afirmou que o poder da feiticeira Escarlate está além da compreensão, e se conseguisse apenas uma fatia dele, seria capaz de fazer grandes coisas, mas que dessa vez faria da maneira correta. Esse capítulo termina com a Wanda atacando Lativéria, e de longe uma galera pensando que era o Victor furioso com alguma coisa. Só que quando viram quem realmente era, disseram que não, era muito pior que ele. Charles não é nada comparado ao que a Jean vai se tornar um dia. No terceiro capítulo de uma das séries de X-Men Primeira Classe, os mutantes foram atacados pelo Fanático, mas o estranho é que o vilão simplesmente foi desaparecendo, e até pensaram que o poder do Ciclope tinha desintegrado o alvo, mas não, as rajadas dele não funcionam dessa forma. Em seguida, encontraram a Jean aparentemente desmaiada e a levaram para a unidade médica. Em meio às conversas, Charles disse que aquele não era o verdadeiro Fanático, porque senão ele saberia. E o Scott chegou à conclusão de que na verdade foi a própria Jean os atacando. Já no quarto capítulo, Scott disse que a heroína há pouco tinha o levado para dentro dos sonhos dela sem querer, e o professor quis saber como uma coisa dessas acontece e não contam a ele. Charlie sabia que a jovem era potencialmente a telepata mais poderosa do mundo, mas Ciclope pensou que fosse o professor. Por isso Charlie disse que não é nada comparado ao que a garota Marvel vai se tornar um dia. E essa frase me lembrou justamente quando ele enfrentou e conseguiu vencer a Fênix com a ajuda da Jean. Uma batalha pelos infinitos planos da existência. Porém, na realidade, que Charles tentou lutar sozinho, mesmo sendo absurdamente poderoso, ele não venceu. Zatanna e Circe, as bruxas mais poderosas da existência. No capítulo 750 de Mulher Maravilha, a Mulher Leopardo estava causando, e chegou um momento que todo aquele ódio começou a influenciar muito as coisas ao redor. Diana lamentava e sentia que tinha que se importar. A Bárbara foi enganada e por isso tem tanto ódio no coração. Pouco depois, em Nova Orleans, acontecia uma festa e Diana recebeu a visita da Circe, que mesmo com 4.727 anos, ainda poderia ser surpreendida. A Mulher Maravilha queria ajudar a Bárbara, trazendo de volta, e a Circe a ajudou, mas a vilã tinha que falar seu verdadeiro nome para finalizar o feitiço. Porém, ela disse Mulher Leopardo, ou seja, não adiantou nada. Já se tratando da Zatanna, antes do ritual começar, a Circe disse que era possível sim, porque é magia, e ela é a bruxa mais poderosa da existência. Tudo é possível com um pouco de vontade e, claro, com um preço a se pagar. Mas o que chama a atenção aí é que a Circe admitiu que talvez Zatanna seja a bruxa mais poderosa que existe. Também disse que é uma pirralha metida e debochou como se a Zi fosse limitada pela moral. Tanto que até a magia do caos ela não usava, e usou apenas quando viu os senhores da ordem dominando tudo. E para terminar, Ravenna e Fênix poderiam ser irmãs. Ravenna por si só já é absurdamente poderosa. Pode ter o corpo destruído e continuar vivendo como espírito. É potencialmente a empata mais poderosa de todos os tempos. Uma feiticeira que tem demonstrado cada vez mais habilidade e ainda possui o poder da manipulação e a absorção de energia. Então, apesar de não ser canônica, a fala da entidade é bem interessante e aconteceu no crossover dos fabulosos X-Men e Jovens Titãs. Em uma realidade alternativa, podemos ver que a Fênix teria consumido o universo caso não fosse parada pela garota Marvel. Tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. Recentemente, no estágio futuro, a Ravenna Crueldade fez bem semelhante, só que em uma escala muito maior, porque começou a devorar tudo, até que consumiu toda a existência. Resumindo, a fala sobre a semelhança realmente faz sentido. Outra curiosidade interessante é que a fraqueza da Fênix é o amor, e a Ravenna é uma empata, que deixa esse sentimento ainda mais intenso. Mas nesse caso foi a Rachel ajudando os heróis.
Ainda assim, imaginem o quão assustador seria as duas trabalhando juntas e consumindo todas as realidades. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!